Boa tarde, torcedor atleticano. Estamos ao vivo pelo Instagram oficial do Atlético Goianiense, o Dragão do Brasil, com o técnico Humberto Louser, já à disposição da imprensa para entrevista coletiva. Pré-jogo, domingo, tem Atlético Internacional às 4 horas no estádio Antônio Ascioli. Boa tarde, professor Humberto Louser, Gustavo Ramos da Rádio Bandeirantes. Chegou, enfim, o tão esperado semana cheia, né? Você teve aí muitos dias para poder trabalhar e a pergunta que eu faço é: o que esperar diferente do Atlético, diferente dessa sequência de 15 jogos sem saber o que é vitória numa Série A? O que a torcida pode esperar do Atlético diante do Inter, que mesmo com jogos a menos é um adversário que briga pelo mesmo campeonato? E será que podemos esperar essa primeira vitória como mandante no Campeonato Brasileiro? Boa tarde a todos. Semana que a gente tem tirado muito proveito, né? Depois de muito tempo o Atlético não tinha uma semana aberta. Então, quando você vem de uma sequência de muitos jogos sequencial e quando abre essa oportunidade de uma semana aberta de trabalho, você ataca em duas vertentes, né? Lógico, a primeira de recuperar alguns atletas que necessitam dessa recuperação e, é claro, também você coloca conteúdo para que você tenha aquisição naquilo que você acredita. Então, aquilo que a gente tem atacado é justamente em ordem tática para a gente poder ser uma equipe intensa nas nossas ações, seja ela quando estiver defendendo em bloco alto, médio ou baixa, e também quando nós estivermos atacando também algumas movimentações que a gente tem que executar para explorar os espaços que a gente acredita que os adversários têm nos ofertado, certo? E a gente também criar outros mecanismos que a gente consiga gerar desconforto e desequilíbrio ao sistema defensivo do adversário, para assim chegarmos aos gols, né? Que esses gols que nos trarão de fato a vitória que tanto estamos desejando, né? Então, como você frisou, são 15 jogos sem vencer, é isso, né? E a gente não conseguiu vencer dentro de casa. Então, são marcas que nos incomodam, são marcas que nos trazem indignação e insatisfação. Não poderia ser diferente. Então, desde o primeiro dia que aqui cheguei, a gente vê no semblante e no comportamento dos profissionais que aqui estão trabalhando essa insatisfação, essa indignação pelo momento. E como a gente consegue reverter isso? Trabalhando e conseguindo o resultado de vitória. Então, a nossa preparação desde a nossa reapresentação nessa semana cheia foi atacar justamente essa questão mental, mas voltada ao comportamento, e também nesse nível de preparação nosso, para que a gente pudesse ofertar em cada sessão de trabalho o nosso melhor, para que possamos, assim, fazer uma excelente semana de preparação, para chegarmos preparados para enfrentar esse grande desafio contra o Internacional dentro do nosso domínio, com a nossa plenitude, fazendo um grande jogo, certo? Tanto defensivo como ofensivo, porque é isso, de fato, que irá nos aproximar do nosso objetivo, que é vencer o Internacional e, de fato, quebrar essa marca incômoda que a gente tem vivenciado. Então, estamos nos preparando muito para que a gente possa chegar no domingo e levar para dentro de campo toda essa preparação nossa, mas muito mais que o nosso desempenho, o nosso resultado final com uma grande vitória. Então, é isso que a gente tem se apegado ao longo da semana, e a expectativa é que a gente consiga quebrar essa marca incômoda que a gente tem vivenciado. Boa tarde, Humberto. Henrique da Band News FM, Feras do Esporte. Você falou um pouco sobre essa semana e depois dos os primeiros jogos, você falou de questões de pontos específicos a serem tratados para a melhoria da equipe, para a busca dessa vitória. Eu queria saber como que foi esse trabalho específico, se você achou realmente ali o ponto que você queria, que se os jogadores responderam da forma como você gostaria, e se na partida esses pontos específicos já podem ser melhorados, o Atlético já pode ter o resultado positivo. Olha, a gente vai sempre buscar a evolução, né? O Atlético foi dirigido, né, no final da temporada passada, com acesso pelo Jair, deu continuidade, depois veio o Wagner Mancini, 2 excelentes treinadores, profissionais com conquista onde passou, sempre deixando legado para as suas equipes, né? Então, cada profissional tem a sua metodologia, assim, quando o Mancini substituiu o Jair, provavelmente tentou colocar as suas ideias, e Humberto também não é diferente. E se alguém vier substituir o Humberto em outra oportunidade, também vai buscar colocar suas ideias, sua metodologia. Então, aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero ver as equipes, qual é o trabalho, é justamente uma equipe sempre bem organizada, seja ela defensiva ou ofensiva, que coloca
intensidade nas suas ações, ofensiva e defensiva, certo? Que tenha um padrão ali de jogo, que consiga ter variações dentro desses sistemas. Então, é assim que eu trabalho para que as minhas equipes possam jogar dentro de campo. É uma equipe que luta do início ao fim pelo resultado de vitória, porque eu me coloco no lugar dos torcedores, né? O torcedor quer sempre ver a sua equipe lutando por esse resultado de vitória. Então, eu não vejo dessa maneira diferente. Então, por isso que a gente procurou, nessa semana, atacar aquilo que a gente acredita que é preciso atacar. Claro que é muito prematuro, você não vai sair de 0 para 100 em somente uma semana de trabalho. A gente ainda está recuperando alguns atletas, a gente não conseguiu levar todos os atletas que a gente tem disponível no elenco para dentro do campo, para poder ministrar os treinamentos. A gente tem sofrido com lesões, mas alguns atletas já estão em transição. Semana que vem a gente acredita que possamos ter essa totalidade do grupo e continuar evoluindo nesses aspectos que a gente acredita e que a gente já passou para os atletas em conversas e em vídeos, e então estamos levando para dentro de campo para a gente poder ter essa evolução e essa melhoria. Então, a expectativa que a gente já, para essa partida, a gente consiga levar essa evolução, mesmo entendendo que é muito pouco tempo de trabalho para que você possa inserir e colocar uma ideia diferente. Então, a gente está feliz pela maneira como os atletas têm absorvido e, mais do que isso, têm se dedicado e têm se comprometido com aquilo que a gente tem passado nas nossas sessões diárias. Então, mas o que vai fazer com que isso fortaleça justamente é o resultado de vitória. Então, por isso que a gente tem atacado essa questão mental também, dado sustentação para os atletas, para que a gente possa levar um Atlético melhor, uma roupagem melhor para dentro de campo, fazendo um grande jogo com consistência e com constância de coisas boas, né? A gente tem que ser constante naquilo que o Atlético é forte, para que assim a gente consiga quebrar essa marca incômoda que a gente está vivenciando. Ô, Humberto, o senhor estava aqui, vai ser 2 jogos me chamaram a atenção no Atlético. Contra o Bahia, que ele estava ganhando, sofreu um gol nos acréscimos, né, polêmico, né, questão de arbitragem. Contra o Vasco, a Copa do Brasil, uma atuação assim, muito boa, mas de repente também sofre o gol e vem o abatimento. Assim, para a gente estar de fora, parece que o abatimento é muito forte dentro do jogo, no pós-jogo, mas aqui parece que no treinamento a gente já vê que os jogadores se soltam. Essa questão mental que você cita basicamente é o jogo mesmo, é o jogo que é o fantasma do Atlético. De repente o time toma um gol, sai atrás do placar, não consegue reagir, ou também é no dia a dia do trabalho, isso reflete no dia a dia do trabalho? Eu acredito muito na preparação, né? Daquilo que, como você se prepara, você chega muito mais forte, né? Você tem muito mais ferramentas para que aquilo que o jogo vai pedir, você tenha maneiras, né, de poder vencer o seu oponente. Uma coisa que a gente pontuou no pós-jogo, até comentei isso na nossa entrevista após o jogo do São Paulo, foi justamente isso, né? A gente também identificou, em determinados momentos da partida, essa postura nossa. Então, a gente até pediu para os atletas se manter vivo dentro da partida, mesmo quando as coisas não aconteçam, mesmo quando você sai atrás do placar, você se manter equilibrado, se manter organizado, cumprindo com a estratégia, com o plano de jogo e com aquilo que a gente está passando de orientação para que a gente consiga reverter esse quadro adverso e trazer o jogo para nossas mãos e, consequentemente, conseguir os resultados de vitórias. Então, a gente atacou nessa questão pós-jogo, porque muitas vezes a mensagem que eu passo com o meu corpo ela é ruim. Então, a gente tem que ter cuidado com essa mensagem que a gente passa. E a gente tem vivenciado aqui o dia a dia justamente com essa atmosfera, colocar para cima esse astral, colocar essa energia para cima, para que a gente possa, dentro de campo, levar no dia do jogo tudo isso que a gente tem vivenciado ao longo da semana. E eu tenho certeza, quando o torcedor vê uma nova postura dentro de campo dos seus atletas, da sua equipe, tende o quê? O torcedor vir jogar junto, até porque nesse momento ele também está muito ferido, está chateado, está com uma interrogação, tem uma dúvida muito grande naquilo que o Atlético irá apresentar no jogo de domingo. Então, cabe a nós, desde o início da partida, se impor em cima do nosso adversário, mesmo com a grandeza do Inter, mas nós jogando dentro da nossa casa. A casa nossa, eu costumo dizer, é o local que a gente se sente mais seguro e mais confortável, e assim nós temos que fazer o Ascioli ser forte, porque sempre foi
o diferencial do Atlético nas suas campanhas, seja em Campeonato Brasileiro, seja estadual, seja a Copa do Brasil, seja Sul-Americana. Então, o Atlético sempre foi muito forte dentro dos seus domínios. Então, é isso que também a gente está tentando resgatar, para que a gente possa, dentro de casa, voltar a vencer, fazer o Ascioli a nossa fortaleza. Então, a expectativa é essa, que a gente consiga levar tudo aquilo que a gente tem trabalhado ao longo da semana, mas com essa atmosfera favorável, que eu tenho certeza que aquilo que a gente fizer dentro de campo, eu tenho certeza que o torcedor irá vir conosco, certo? Até o final da partida, e a gente sabe, quando tem essa unidade, quando tudo está convergindo para o mesmo lado, o clube fica mais fortalecido, a equipe fica mais fortalecida, e a tendência é que os resultados venham mais naturalmente. Então, é um momento que a gente precisa de unidade, a gente precisa de forças, para que a gente possa quebrar essa marca que está incomodando todos nós. Então, como que a gente vai conseguir isso? Lógico, com o resultado de vitória, mas para conseguir o resultado de vitória, tem os modus operantes. Então, dentro deles, são os trabalhos que a gente tem ministrado e também essa atmosfera favorável dentro de casa. Então, a gente contamos muito com o apoio dos nossos torcedores, mesmo entendendo e compreendendo a dor que eles estão sentindo nesse momento. Mas a gente pede mais um voto de confiança para que juntos possamos quebrar essa marca nesse domingo contra o Internacional. Loser, boa tarde. E é o seu retorno também ao Ascioli, né? Vai ser o seu primeiro jogo em casa, nesse seu retorno ao Atlético. Seria, assim, o cenário perfeito, vir essa primeira vitória do Atlético como mandante, no seu retorno também sair a sua primeira vitória, seria o cenário perfeito. E queria também que você falasse do Inter, que jogou no meio de semana, vinha de 12 jogos sem vencer, venceu e aí chega um pouco mais aliviado, né? Eu queria que você falasse sobre essas duas situações, sobre essa sua primeira vitória, vir no domingo, e sobre o adversário também, o Internacional, que jogou no meio de semana. Olha, o Inter, devido aos jogos, né, que estão pendentes, teve esse jogo contra o Juventude, vinha com essa marca também ruim. Então, um clube, uma equipe que investiu muito alto para poder brigar na parte lá de cima da tabela. Então, atletas de nível de seleções, seja brasileiro até mesmo, das suas nacionalidades. Tem um treinador muito bom, o Roger é um profissional que onde passou fez excelentes trabalhos, então vai exigir muito da gente, tem suas variações, tem as suas... a sua maneira, né, suas metodologias, então a gente tem estudado muito também. Então a expectativa é que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir vencer. E seria de fundamental importância para nós, clube, né, voltar a vencer dentro de casa, mas para nós que estamos chegando, o nosso retorno ao Ascioli também seria uma satisfação enorme. Então por isso que a gente tem se dedicado muito e a gente vai com todas as nossas energias, a gente vai lutar do início ao fim para conseguir conquistar esse resultado de vitória no jogo de domingo, para que a gente possa respirar momentos melhores aqui dentro. Então, por isso que a gente está se agarrando a todas essas forças, todas essas energias, tem trabalhado bastante nesse aspecto de campo, né, seja ele técnico, tático, físico, mas sem esquecer a questão mental também. A gente tem conversado muito com os atletas, dado essa sustentação para eles, para que eles possam colocar em prática, colocar para fora aquilo que trouxe eles para o Atlético. Então, o Atlético ele tem um crivo muito grande nas suas escolhas de contratações. Então, esses atletas estão aqui porque demonstraram capacidade em outras equipes. Então, é isso que a gente tem que buscar extrair desses atletas, para que eles possam colocar dentro de campo. E a expectativa nossa é que a gente consiga colocar já contra o Internacional no domingo, para que a gente consiga voltar a vencer. E, como eu falei, é a nossa reestreia, né, dentro de casa. Então, se a gente conseguir coroar essa preparação que a gente está tendo ao longo dessa semana, conseguir quebrar essa marca incômoda com essa grande vitória, acredito eu que todos nós, atleticanos, estaremos felizes, né, no final de domingo ali que a gente terá pela frente. Então, essa é a nossa expectativa e que a gente pode passar para o nosso torcedor, que a gente vai lutar do início ao fim para conseguir quebrar essa marca incômoda que estamos vivenciando. Professor Humberto, obrigado, bom trabalho e bom jogo para nós no domingo. Obrigado, um grande abraço. Finalizada a entrevista coletiva, técnico Humberto Louser, domingo Atlético Internacional, estádio Antônio Ascioli. Ingressos à venda.